Há uma chave escondida na própria dor, um portal secreto no meio das tragédias e quedas que você viveu. Nietzsche a chamou de amor fati, o amor ao destino. E é exatamente aqui que começa sua transformação, porque se você ousar atravessar este véu, verá que tudo o que parecia peso pode se tornar poder. E no final deste vídeo, você vai receber uma técnica rara, profunda e esquecida, capaz de ativar dentro de você esse estado vibracional de Nietzsche, onde cada acontecimento da vida se torna chama para sua força. Você já percebeu como passamos a vida tentando negociar com o destino, implorando para que ele seja menos duro, menos caótico, menos cruel? Mas o que Nietzsche nos revela é algo chocante. Não é sobre mudar o destino, é sobre amar o destino. Não amar apenas o que é doce e belo, mas também o que corta, o que rasga, o que desafia. Porque no fundo, a vida não pede submissão, pede transmutação. E se você realmente olhar para dentro, vai perceber que a energia de cada sofrimento carrega o germe de uma potência escondida que a maioria ignora. A multidão foge do incômodo, busca distrações, anestesia, conforto rápido. Mas você já notou que quanto mais fugimos da dor, mais frágeis nos tornamos? Nietzsche enxergou que o segredo não está em evitar o abismo, mas em encará-lo com olhos de fogo. A primeira revelação é esta: amor fati não é resignação, é revolução. Não é aceitar tudo de forma passiva, mas dizer sim a cada acontecimento, como matéria-prima da sua própria autossuperação. É transformar a ferida em portal, o peso em asas. Imagine agora como seria se cada memória dolorosa que você carrega fosse reconfigurada como parte necessária da sua arquitetura interior. Como se cada queda tivesse moldado a sua espinha de aço, cada perda tivesse aberto espaço para algo que ainda não tinha nascido dentro de você. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. E talvez o caos que você tentou enterrar seja exatamente a força latente que precisa ser despertada. O corpo já sabe disso, mesmo quando a mente nega. Perceba, quando você respira fundo diante de um desafio, há algo em você que não se quebra. Quando você se levanta depois de uma queda, uma parte invisível se fortalece. O amor fati é essa lembrança ancestral. O convite para sentir que nada foi em vão, que cada acontecimento é fio da mesma tapeçaria cósmica. E se você fechar os olhos por um instante, pode até ouvir o sussurro dessa tapeçaria vibrando através da sua própria pele. Mas repare, a maioria não entende isso. A maioria pensa que viver é colecionar momentos bons e eliminar os ruins. Nietzsche enxergava esse erro como uma prisão da moral tradicional, uma visão fragmentada da existência. Porque quando você divide a vida entre certo e errado, prazer e dor, luz e sombra, você nega a totalidade da experiência. E quem nega a totalidade se fragmenta. Quem fragmenta, enfraquece. O amor fati é a cura dessa cisão. É a lembrança de que até o veneno pode ser alquimia quando ingerido com consciência. O niilismo moderno que Nietzsche tanto descreveu é o vazio que surge quando o homem percebe que os antigos deuses não sustentam mais sentido. Deus está morto, ele disse, não como uma blasfêmia, mas como um diagnóstico. E nesse vazio, ou você se perde, ou você cria. O amor fati é a ponte entre a morte das ilusões e o nascimento do além do homem. É o passo onde a vontade de poder desperta, não como dominação, mas como expansão da própria vida, como coragem de afirmar o que é. Respire por um instante. Pense em uma situação que você até hoje amaldiçoou, uma cicatriz que sempre carregou como peso. Agora, em silêncio, experimente perguntar: e se isso também fosse parte da minha forja? E se sem isso, eu não seria quem sou? Sinta como essa simples mudança já altera a energia no seu corpo. Essa é a semente do amor fati. Não é teoria, é vibração.
Nietzsche acreditava que a vida só vale a pena se você puder desejar sua repetição eterna. O eterno retorno é essa provocação. Imagine ter que viver cada instante, exatamente como ele foi, infinitas vezes. A maioria entraria em desespero diante dessa visão. Mas o discípulo do amor fati sorri, porque vê no eterno retorno não uma maldição, mas um selo de amor absoluto pela vida. A pergunta é: você conseguiria dizer sim até o que mais doeu, se isso significasse transformar tudo em parte do seu poder? Perceba como isso rompe todos os padrões herdados da psique coletiva. Não se trata mais de buscar apenas momentos luminosos, mas de se tornar luminoso justamente porque atravessou a escuridão. Jung diria que a integração da sombra é essencial para o processo de individuação. Nietzsche diria que o abismo não é inimigo, é parceiro. E juntos eles sussurram: sua completude só nasce quando você para de fugir daquilo que teme e aprende a dançar com ele. Experimente agora uma prática. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e traga à mente um acontecimento que você ainda resiste em aceitar. Sinta a energia pesada que isso traz. Agora, silenciosamente, diga a si mesmo: eu acolho, eu transformo, eu amo. Repita devagar 3 vezes. Observe o que acontece dentro do seu corpo. Muitas pessoas relatam que nesse simples exercício surge uma pequena faísca, um deslocamento, como se o peso começasse a vibrar diferente. Essa é a primeira chama do amor fati. Mas o que vem agora vai além de tudo. Porque o amor fati não é apenas aceitação, é a fundação do super-homem. Só quem ama o destino pode se tornar criador de novos valores. Só quem olha para trás sem rancor pode dar o salto quântico interior para além do homem. Esse salto não é teórico, é visceral. É quando você percebe que não está apenas sobrevivendo, mas se tornando alquimista da própria existência. Imagine que cada dor foi chumbo. Imagine que cada alegria foi ouro. E que agora dentro de você há um laboratório secreto onde tudo pode ser transmutado. O amor fati é o forno alquímico, a vontade de poder é o fogo que queima e o super-homem é a pedra filosofal que nasce dessa fusão. Quando você entende isso, percebe que a vida nunca esteve contra você. Ela sempre foi seu mestre oculto. Ainda assim, isso é apenas a superfície, porque o amor fati não termina em aceitação ou autossuperação, ele aponta para algo que vibra além da própria linguagem. E quando você acessar o que está por trás disso, verá que todo o universo parece ter conspirado desde sempre para que você fosse exatamente quem é, no exato ponto em que está agora. O que está escondido vai além de filosofia, além de psicologia, além de espiritualidade. É um mistério que só pode ser vivido no silêncio do seu próprio coração. O amor fati, quando realmente compreendido, não é uma ideia para ser debatida em livros ou apenas citada em palestras. É uma postura existencial que se imprime no corpo, nos gestos, no olhar diante do inevitável. Pense na chuva que cai sem pedir permissão, no trovão que rasga o céu sem medir as consequências. Não adianta lutar contra esses movimentos da vida, porque eles não pedem consentimento. Da mesma forma, o destino chega, se impõe, e a sua escolha não é se ele vai acontecer ou não, mas de que modo você vai recebê-lo. Amar o destino é deixar de ser vítima do que é maior do que você e começar a se alinhar com a própria pulsação do universo. Nietzsche não falava do amor fati como consolo, mas como arma. Há uma força quase bélica nessa aceitação afirmativa, porque ela transforma o que antes era sofrimento em combustível. O que era lembrança pesada se torna treino de resistência. O que era medo se converte em terreno fértil para a coragem. E essa alquimia não é apenas uma teoria metafísica, ela é prática, concreta, se expressa na forma como você encara as manhãs, nos pensamentos que escolhe cultivar, nos gestos pequenos que repete todos os dias. Amar o destino é, de certo modo,
invocar a eternidade em cada instante presente. Quando você observa as vidas das pessoas ao seu redor, é fácil notar como a maioria gasta energia em lamentos e ressentimentos. Se isso não tivesse acontecido, se eu tivesse outra oportunidade, esse "se" é uma prisão invisível que corrói por dentro. Nietzsche chama a atenção para o perigo de viver em negação, porque o que foi vivido já está inscrito no tempo. A verdadeira força não está em apagar o passado, mas em abraçá-lo com tal intensidade que ele deixa de ser ferida e se torna insígnia. É aí que o amor fati se revela como a prática mais revolucionária. Não apagar a dor, mas convertê-la em brasão. Essa visão não é apenas filosófica, ela é profundamente espiritual. O amor fati nos aproxima da ideia de que a vida possui uma inteligência que vai além da compreensão racional. O que você chama de erro pode ter sido o único caminho para despertar uma parte de você que ainda dormia. Aquilo que você julgou como perda pode ter sido a retirada de algo que não sustentaria o seu próximo nível de crescimento. O destino, visto por esse prisma, não é inimigo, mas instrutor oculto. E o exercício de amar esse instrutor, mesmo quando ele aparece com o rosto da dor, abre uma nova percepção da realidade. A psique humana resiste a isso porque aprendeu a buscar prazer e evitar dor. Jung diria que o inconsciente coletivo guarda milhões de anos desse impulso biológico. Porém, Nietzsche rompe essa barreira ao afirmar que a dor também é necessária, tão necessária quanto a alegria. Quando aceitamos apenas a metade luminosa da existência, nos tornamos frágeis, incapazes de suportar a densidade da vida. O amor fati, nesse sentido, é um treino de musculatura da alma. É a capacidade de olhar para o que dói e ainda assim dizer: sim, eu quero viver isso, porque isso também sou eu. Essa postura cria uma mudança vibracional que é perceptível. Você já esteve perto de alguém que, mesmo em situações duras, não se entrega à amargura? Essa pessoa carrega uma energia que inspira, que eleva, que contagia. Esse é o campo sutil do amor fati em ação. Não se trata de forçar otimismo, mas de emanar uma serenidade que nasce da aceitação radical. Quem pratica isso se torna como uma rocha no meio da tempestade. A água bate, o vento sopra, mas a rocha permanece. E essa permanência desperta nos outros uma lembrança esquecida de que é possível viver com mais inteireza. É aqui que o conceito da vontade de poder se conecta. O amor fati não é apenas aceitar o destino, mas transformá-lo em trampolim para sua expansão. A vontade de poder para Nietzsche não é sede de domínio sobre os outros, mas impulso criador da própria vida. Quando você ama o destino, até os acontecimentos que pareciam te reduzir se tornam matéria-prima para sua ascensão. A queda vira salto, a perda vira espaço, a solidão vira laboratório. É a vontade de poder agindo em sua forma mais elevada, como afirmação da existência em sua totalidade. Reflita sobre isso. Quantas vezes você já amaldiçoou um acontecimento que anos depois percebeu ter sido essencial? É como olhar para trás e perceber que aquela perda abriu caminho para um encontro, aquela decepção revelou um valor oculto, aquela dor acendeu a chama da coragem. Amar o destino é antecipar esse olhar retrospectivo no presente. É não esperar anos para reconhecer a utilidade da dor. É escolher agora, no calor da experiência, transformar o veneno em remédio. Isso exige coragem, mas é justamente essa coragem que forja o além do homem. O além do homem não é uma figura distante ou inalcançável. É a sua própria possibilidade de se reinventar. Ele nasce quando você deixa de ser escravo das circunstâncias e se torna criador do seu próprio sentido. O amor fati é o portal para esse nascimento. Quando você olha para a sua história com olhos de aceitação radical, você se liberta da prisão do ressentimento. E o ressentimento, para Nietzsche,
é a verdadeira doença da alma moderna. Ele suga energia, cria máscaras, distorce a percepção. O antídoto é o amor fati, porque nele não há espaço para o se tivesse sido diferente. Há apenas espaço para o foi, e eu amo que foi assim. Esse estado não é fácil de alcançar, e Nietzsche nunca prometeu facilidade. Pelo contrário, ele falava da vida como montanha a ser escalada, cheia de abismos e tempestades. O amor fati é a corda invisível que mantém o escalador firme, mesmo quando os ventos sopram contra. É o pacto secreto com a própria existência. Eu vou até o fim, aconteça o que acontecer. Essa promessa interior cria uma dignidade que não depende de resultados, de aplausos ou de vitórias externas. É a dignidade de quem já venceu o inimigo mais profundo, o próprio ressentimento. Observe como isso muda até sua relação com o tempo. O passado deixa de ser prisão, o futuro deixa de ser ameaça. O presente se torna palco onde cada instante é vivido como eterno. Quando Nietzsche fala do eterno retorno, não é apenas um conceito abstrato, é uma provocação existencial. Ele pergunta: você ama sua vida a ponto de desejar repeti-la infinitas vezes? Se a resposta é sim, você encontrou o núcleo do amor fati. Se a resposta é não, há ainda partes de você que precisam ser transmutadas. Essa transmutação não acontece de um dia para o outro. Ela é processo, é alquimia lenta, é trabalho diário com a própria psique. Mas cada vez que você escolhe dizer sim ao que antes rejeitava, algo dentro de você se move. É como se uma engrenagem enferrujada voltasse a girar, liberando energia que estava presa. Aos poucos você percebe que se torna mais leve, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você deixou de lutar contra o inevitável. Essa leveza é o prenúncio da verdadeira liberdade. Nietzsche via essa liberdade como condição para a criação de novos valores. O homem comum vive preso aos valores herdados, tentando agradar padrões que não escolheu. O além do homem cria seus próprios valores, e isso só é possível quando ele ama radicalmente a vida, sem negar nenhuma parte dela. O amor fati é a raiz dessa criação, porque só quem ama o destino pode ousar inventar novos significados. Quem ainda luta contra o que foi, não tem energia para criar, está preso ao ressentimento. Mas quem ama tudo o que aconteceu, pode se dedicar ao que ainda vai nascer. Esse amor pelo destino não é apenas individual, ele reverbera no coletivo. Imagine uma humanidade que ama seu destino ao invés de se lamentar por ele. Imagine pessoas que não gastam energia em ressentimentos históricos, mas que transformam cada cicatriz em símbolo de potência. Esse é o horizonte de uma civilização que transcendeu o niilismo. O amor fati, então, deixa de ser apenas prática pessoal e se torna a chave para uma nova etapa da consciência coletiva. Uma etapa onde o sofrimento não é negado, mas celebrado como força. Mas repare, isso exige coragem de enfrentar a própria sombra. Não basta repetir frases de aceitação, é preciso atravessar os corredores escuros da alma. Nietzsche sabia que só quem encara o abismo pode se tornar estrela, e esse abismo, muitas vezes, está dentro de nós. Memórias reprimidas, dores não digeridas, fraturas que escondemos até de nós mesmos. O amor fati é o convite para olhar tudo isso sem máscaras, sem desculpas, sem fuga. Apenas olhar e dizer: sim, isso também é parte de mim. E eu amo que seja assim. Esse sim muda tudo. Ele transforma a maneira como você acorda de manhã, como encara uma dificuldade no trabalho, como responde a uma perda inesperada. Ele tira você da posição de vítima e coloca você na posição de criador, criador de sentido, criador de força, criador de si mesmo. E essa criação não é invenção arbitrária, mas revelação do que sempre esteve ali, esperando sua coragem para emergir. É como se a vida inteira tivesse sido uma esculpida lenta, e só agora você começa a reconhecer a obra que está sendo moldada. O amor fati, nesse ponto,
se torna não apenas aceitação, mas celebração. Não é mais o peso que você tolera, mas a dança que você escolhe dançar. A dor não é apenas suportada, mas transformada em ritmo. O destino não é apenas aceito, mas celebrado como coreografia cósmica, onde cada passo, por mais estranho, leva à melodia da sua própria expansão. Essa celebração é o ápice da autossuperação, quando a vida deixa de ser campo de batalha e se torna obra de arte. Mas ainda há algo mais profundo. O amor fati aponta para um segredo que nem Nietzsche explicou totalmente, mas apenas sugeriu. A ideia de que ao amar radicalmente o destino, você não apenas o aceita, mas o recria. Como se o ato de amar tivesse poder de transfigurar o tecido do tempo. Não se trata de mudar o que aconteceu, mas de alterar a forma como isso vibra dentro de você. E ao mudar essa vibração, muda-se também o modo como o futuro se desenha. É um movimento sutil, mas de proporções imensas. O destino amado se torna destino criador. E quando você percebe isso, começa a enxergar que não existe mais separação entre o que você vive e o que você é. Cada queda, cada riso, cada silêncio se entrelaça em um fluxo contínuo que só pode ser chamado de vida em sua totalidade. O amor fati não é apenas filosofia, é iniciação, é o batismo da alma que aprende a dizer sim, não porque tudo é perfeito, mas porque tudo é necessário. E nesse sim infinito, você se descobre não mais como prisioneiro do tempo, mas como dançarino eterno da existência. E já vou entregar o presente, a técnica rara e profunda que vai ativar seu potencial interior de acordo com este tema. O que atravessamos juntos aqui não foi apenas filosofia, foi um rito de passagem. Agora, as sombras que antes te perseguiam silenciosamente têm rosto, têm nome, e se revelam como forças de energia que moldam seu campo vital. O que parecia apenas psicológico se mostrou como vibração, como consciência em movimento. E talvez você já perceba que a dor não era inimiga, mas uma ponte para a vontade de poder que sempre pulsou dentro de você. O caminho da consciência existe e ele começa dentro de você. Se chegou até aqui, quero que cele este instante nos comentários com uma ativação de poder. Escreva "Eu abraço o destino" e declare ao universo que escolhe o amor fati como força que transforma abismo em criação. Se desejar continuar acessando estas verdades que poucos ousam explorar, conecte-se com este campo inscrevendo-se no canal Nietash. Aqui, o pensamento desperto encontra espaço para se expandir. Gratidão por estar aqui, por atravessar este abismo e enxergar além do que muitos ignoram. Presente final. Técnica Nietzscheana do amor. Fati. Preparação do silêncio. Sente-se em um espaço tranquilo. Respire fundo 3 vezes, trazendo para a mente a lembrança de uma dor, uma perda ou uma frustração que ainda te acompanha. Transmutação do destino. Imagine essa lembrança como uma chama que queima no centro do peito. Ao inspirar, sinta a chama crescer. Ao expirar, perceba que ela se transforma em luz dourada, envolvendo todo o corpo. Movimento corporal. Abra lentamente os braços para os lados e depois para cima, como se estivesse recebendo o peso do destino e, ao mesmo tempo, o transformando em força vital. Afirmação Nietzscheana. Em voz baixa ou mentalmente, declare: eu abraço meu destino. Eu transformo dor em criação. Eu sou amor fati, ou integração. Visualize essa energia expandindo além do corpo, criando uma esfera luminosa que envolve sua vida inteira. Sinta cada acontecimento, bom ou ruim, sendo reescrito dentro dessa luz como parte de sua força existencial. Essa é a prática que sela seu poder hoje. Se você chegou até aqui, saiba, poucos têm a coragem de atravessar esse rito, e você já deu o passo que transforma dor em força.